Olá, galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre função quadrática. E hoje nós iremos, dentro deste assunto, trabalhar as raízes ou zeros da função quadrática. Então, iremos hoje entender e aprender como calcular as raízes ou os zeros da função quadrática. Zeros ou raízes da função quadrática. Então, o que é isso? Chama-se zero ou raiz da função polinomial do segundo grau ou função quadrática, apresentada desta forma, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o número real x, tal que o f de x é igual a zero. Basta resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, basta chamar esse f de x de zero, e resolver a equação. Então, os zeros é um valor que eu vou encontrar para o x, não é isso? É um valor que eu atribuo x e quando eu resolver eu vou encontrar como resultado zero. Esse valor que eu atribuí o x, que eu substituí na equação e encontrei como resultado zero, esse valor é chamado de zero da função, ou raiz. Os zeros da função quadrática são dados pela chamada fórmula de Bhaskara. Então aqui, acredito que vocês já conheçam, já trabalharam com a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Então, para encontrarmos os zeros, aqui a gente chama de zero porque a gente está trabalhando com função. Se a gente trabalha com a equação, a gente chama de raízes, Então, já é conhecida de vocês a fórmula de Bhaskara, que é esta aqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta. Aí o delta a gente encontra com essa formulazinha aqui. B ao quadrado menos 4ac. Tem alguns professores que já resolvem tudo junto, outros resolvem separado o delta, Então, a fórmula é essa. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. E a gente costuma, tirar aqui o delta da raiz e trabalhar ele separadamente, A gente trabalha separadamente o delta, Que a gente primeiro orienta os alunos a encontrar o delta, que a gente chama também de discriminante da equação. Encontre o discriminante da equação. O que é isso? É o delta. Como é que eu encontro o delta? É com essa formulazinha. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí depois que a gente encontra esse discriminante, a gente traz aqui para a equação, para a fórmula de Bhaskara. E substitui aqui no lugar do delta. Mas quem aprendeu já a fazer tudo junto, resolve tudo junto. Quem gosta de fazer separado, é interessante fazer separado, porque lá na frente, quando nós estivermos trabalhando com as coordenadas do vértice, precisa eu trabalhar só com o delta. Eu trabalho só com o delta separado da equação. Então, é interessante a gente ir fazendo também separado. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar para trabalhar os zeros da função. É a fórmula resolutiva de Bhaskara, que a gente trabalha para resolver uma equação de segundo grau, e lá a gente encontra o x1, o x2 ou o x' e o x duas linhas, conforme vocês aprenderam lá no fundamental. Aí nós vamos para a regra geral, de resolver uma equação. Existem uns pontos que são interessantes a gente focar neles para poder a gente entender a hora de resolver uma equação. Então, o primeiro caso, o primeiro caso é quando o delta, o discriminante que eu vou trabalhar lá, que eu for resolver, quando ele for maior do que zero. Então, quando o delta eu encontrar um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo, o que é que acontece? Então, nesse caso aí, a função apresentará duas raízes ou zeros distintos, Então, quando o delta for maior do que zero, quando o valor encontrado aqui no delta for um número maior do que zero, eu já sei que essa equação, essa função, ela vai ter duas raízes, que é o x1 e o x2.
E aí você vai substituir na formulazinha, né, para encontrar. Quando depois que você determina o delta, você vai lá para o x1, né, que você vai resolver menos b. Aí a primeira raiz você usa o mais, né, porque eu sei que aqui tem o mais aumento. Então primeiro eu uso o sinal de mais. Então a fórmula menos b mais a raiz do delta dividido por 2 vezes a. E depois a segunda raiz você encontra utilizando a mesma forma, só que aí você usa aqui o sinal de menos, né? Vai ser menos b menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Então esse aqui é o primeiro caso, quando o delta ele for maior do que zero. O segundo caso é quando o delta for igual a zero. Então você está lá resolvendo, encontrando o discriminante, encontrando o delta, e o resultado que você encontrou foi zero. Então, nesse caso, a função ela apresenta raízes? Sim. Ela apresenta zero? Sim. Então, a função apresentará duas raízes ou zeros, só que eles serão iguais. Digamos, você vai encontrar só um valor. Só que esse valor que você encontrar, ele vai ser o x' e ele vai ser o x duas linhas, ou o x1 e o x2. A gente costuma dizer que é uma raiz dupla, né? Quando o delta ele for igual a zero. O resultado que você encontrar for zero. Então, saiba que essa função terá raiz, né? Então você vai simplesmente resumir a fórmula, né? Já que o delta é zero, você vai usar somente menos b dividido por 2a. Por quê? O mais ou menos delta não precisa usar. Por que não precisa? Porque não é zero. Se o delta é zero, não precisa substituir ele na fórmula, que eu já sei que vai dar zero, né? Então, você usa só menos b dividido por 2a e já encontra uma raiz. E essa raiz que você encontrar, ela vai ser o x1 e o x2. Ela vai se vir como as duas raízes. É chamada de raiz dupla, né? Então, esse aqui é o caso quando o delta for zero. E o terceiro caso é quando o delta for menor do que zero. Então, quando for menor do que zero, a gente sabe que nesse caso o delta ele não vai pertencer ao conjunto dos reais. Então, nós vamos dizer que a equação não apresentará raízes reais. Então, quando você estiver encontrando lá o discriminante e o valor encontrado for um número negativo, né, ou seja, for menor do que zero, então você para lá. Então, você vai dizer que esta função não apresenta raízes. Esta função não tem zeros reais, né, não se define. Beleza? Então, são esses três casos aqui que a gente vai ter que ter atenção na hora de estar resolvendo uma equação aí do segundo grau, na hora de estar, a gente for determinar os zeros da função. Então, são esses três casos que vocês têm que levar em consideração. E agora nós vamos resolver alguns exemplos, né, que é para ficar mais assimilado aí o conteúdo. Então, o primeiro exemplo aqui, determinar os zeros reais da função f de x igual x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, a primeira coisa que eu oriento a fazer é você extrair dessa função os coeficientes, né? Você vai dizer, primeiro você vai igualar a função a zero, né? Você vai chamar o f de x de zero. Então, você transformou a função na equação do segundo grau, né? X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. E logo em seguida você vai extrair os coeficientes, né? Para você poder substituir lá no discriminante corretamente. Então, o a, qual é o coeficiente a dessa função? Então, você vai lá, o coeficiente a é o que vem junto do x ao quadrado. Então, o a é 1. Né? Quem é o coeficiente b? O coeficiente b é o coeficiente do x. Então, aqui é menos 4. E qual é o coeficiente c? O coeficiente c é o termo independente. No caso aqui, o 5 positivo. Né? Então, identificou os coeficientes. Aí o próximo passo é você usar, né, a formulazinha do discriminante para encontrar o delta, né, o famoso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E aqui você vai substituir. Uma vez que você já identificou, você só substitui aqui na equação. Quem é o b? É menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado. Aí menos 4 vezes. Quem é o a? 1. E quem é o c? 5. Aí depois é só resolver. Menos 4 ao quadrado, nós sabemos que todo número negativo levado a um expoente positivo, o resultado vai ser positivo. Né? Então, 4 ao quadrado, 16. Aí, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ficou 16 menos 20 é igual a menos 4. Veja só, o terceiro caso, né, da regra geral, o delta é menor do que zero. Né? Deu menos 4, é um número menor do que zero. Então, se o delta ele é menor do que zero,
eu já sei que essa função ela não vai apresentar raízes, né? Não se define no conjunto dos números reais. Então, a função não possui raízes ou zeros. Isso quando delta for menor do que zero. Então, paramos aqui. Já resolvemos a questão e descobrimos que a função ela não tem zeros reais. Então, vamos para mais um exemplo. O segundo exemplo. Determinar os zeros reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 4x menos 21. Então, primeiro, iguala a função a zero, né? Então, chamo o f de x de zero. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4x menos 21 igual a zero. O próximo passo é extrair os coeficientes. Quem é o coeficiente A? É o coeficiente do x ao quadrado, então é 1. Quem é o coeficiente B? É o coeficiente do x, no caso aqui 4 positivo. E quem é o coeficiente C? É o termo independente, no caso aqui menos 21. O próximo passo é substituir no discriminante, né? Encontrar o delta, para depois, se for possível, usar o Bhaskara. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac, substituindo, né? Quanto é que vale b? 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, quanto é que vale o a? 1. Vezes c, quanto é que vale o c? Menos 21. Coloquei entre parênteses para separar aqui o sinal. Então, o próximo passo é resolver. 4 ao quadrado vai dar 16, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 21, vai dar 84. Aí o menos com o menos, né? Multiplicação, a gente faz a regrazinha aqui do sinal. Menos e menos vai dar mais. Então, ficou 16 mais 84, que vai dar 100. Então, o delta é igual a 100, né? Positivo. Então, maior do que zero, né? O valor, então, essa função ela vai ter duas raízes reais, né? Então, você vai fazer o que agora? Usar o Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, é só substituir aqui. X é igual a menos, quanto é que vale o b? 4. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto é que vale o delta? 100. Dividido por 2 vezes 1. Quem já quiser extrair logo a raiz aqui, já trazer para cá, fique à vontade também. Resolvendo aí, vai ficar x é igual a menos 4, mais ou menos a raiz de 100 é 10, dividido por 2 vezes 1, deu 2. E agora é passar para o x1 e o x2, né? Então, o x1, como eu mostrei lá no início, eu vou usar o sinal de mais aqui, né? O primeiro, para encontrar o x1. Né? Eu vou fazer menos 4 mais 10 dividido para 2. Né? Então, x1 vai ser igual a menos 4 mais 10 dividido para 2. Menos 4 mais 10, pela regra dos números inteiros, sinais diferentes, a gente subtrai, né, e atribui ao resultado o sinal do maior. Então, aqui 4 negativo com 10 positivo, vou subtrair. 4 menos 10, ou 10 menos 4, vai dar 6. Quem é o maior? É 10, está positivo, então vai ficar 6 positivo, dividido para 2. Então, 6 dividido para 2 é igual a 3. Então, x1 já encontramos, é 3. x2, aí eu vou pegar o sinal de menos, né? Vai ficar menos 4, menos 10 dividido para 2. Então, pela regra dos números inteiros, sinais iguais somam e repete sinal, né? Então, 4 mais 10, menos 4 menos 10 vai dar, vou somar, vai dar menos 14 dividido para 2. 14 dividido para 2 vai dar 7. Aí aqui a regra de novo dos sinais. O 14 está negativo e o 2 está positivo. Então eu faço o joguinho do sinal. Menos e mais vai dar menos. Né? Então aqui a segunda raiz aqui, menos 7. Então x1, 3 e o x2, menos 7. Vamos para mais um exemplo. Determinar os zeros reais da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Primeiro, chama o f de x de zero. E o próximo passo é identificar os coeficientes. O coeficiente do x ao quadrado, que é o a, vale 1. O coeficiente do x, menos 4. E o coeficiente do termo independente, que é o c, né, é 4. Próximo passo, usar o discriminante e substituir. Que é o valor de b? Menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Né?
Resolvendo aí, 4 ao quadrado vai dar 16, menos 4 vezes 1, 4. Vezes 4, 16. Então, delta é igual a 16 menos 16, 0, né? Delta igual a 0. Então, aquele segundo caso lá de novo, né? Delta igual a 0. Então, essa equação ela vai possuir duas raízes, né? Só que iguais. Vai possuir uma raiz dupla, né? Já que o delta deu 0. Então, eu vou usar somente menos b dividido por 2a. Porque o delta é 0, não precisa usar o mais ou menos raiz do delta, já que ele é 0. Então, substituindo aqui, né, o menos, quanto é que vale o b? Menos 4. Então, vai ficar menos, que é da fórmula, e menos 4, porque o 4 está negativo. Dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, pela regrinha dos sinais aí, né, menos e menos vai dar mais. Então, vai ficar 4 positivo dividido para 2 vezes 1, 2. E 4 dividido para 2 vai dar 2, né? Então, nós vamos ter aí como raiz o 2, né? O x1, 2, e o x2 também é 2. É uma raiz dupla. Resolvendo aqui mais um exemplo, né? Determinar os zeros reais da função f de x igual a x ao quadrado menos 36. Então, aqui, pessoal, é um caso, é um dos casos especiais, né? De função, onde nós vamos trabalhar aqui com a função que ela é incompleta, né? Não tem um dos coeficientes, né? Então, esse primeiro caso aqui, o coeficiente que está faltando aqui, né? Se nós observarmos, é o coeficiente b, né? Então, x ao quadrado menos 36. Nós temos o coeficiente A, que no caso é 1. O coeficiente B não temos, né? Ele vai ser 0. E o coeficiente C é menos 36. Então, você pode resolver pela fórmula do Bhaskara, né? Encontrando o discriminante e depois substituindo lá para encontrar o x1 e o x2. Ou eu vou mostrar aqui outra maneira mais simples de resolver uma equação incompleta. Nesse caso aqui, ela está faltando o b, né? Então, como é que eu vou resolver uma equação que termina incompleta, que está faltando o coeficiente b e eu tenho o a e o c? Então, é simples, né? Então, já temos aqui x ao quadrado menos 36 igual a 0. O que é que nós vamos fazer? Simplesmente isolar o x e mandar, né, o 36 para o outro lado da igualdade da equação. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 36. Né? Sempre fazendo a operação inversa. Né? Tava menos, foi mais. Agora, eu vou ter que mandar a potência. Né? Qual é o inverso da potência? Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, vai ficar x é igual... Eu vou usar o mais ou menos porque eu vou ter que encontrar duas raízes. Então, uma vai ser positiva e a outra vai ser negativa, nesse caso aqui. Então, x é igual a mais ou menos, o inverso da potência é a raiz. Mais ou menos a raiz de 36. Então, qual é a raiz de 36? Então, x vai ser igual a mais ou menos 6. Então, aqui encontramos, né, as raízes, os zeros. Um é positivo e o outro é negativo. Então, o x1 vai ser menos 6 e o x2 vai ser mais 6. Então, nós temos duas raízes. Não é diferente quando o delta é 0, né? Nós temos aqui duas raízes, elas são diferentes, porque uma é negativa e a outra é positiva. Quando o delta é 0, nós temos duas raízes iguais, né? Se for as duas, se for negativa, as duas são negativas. Se forem positivas, as duas são positivas. Então, aqui é um caso que nós vamos resolver quando a equação tem o C e não tem o B. Ok? Vamos agora para mais um exemplo. Determinar os zeros reais da função f de x igual a x ao quadrado mais 2x. Isso aqui é um outro caso, que a equação ela tem o b, mas não tem o c. Está faltando o coeficiente c, ou seja, o c é 0. Então, vou mostrar também uma outra maneira de vocês resolverem. Vocês podem também usar a mesma fórmula do discriminante, vai dar o mesmo resultado. Ou vocês podem utilizar isso aqui, que eu acho que é mais simples, esse que eu vou mostrar, certo? Então, primeiro extrai-se os coeficientes, né? O A é 1, o B é 2 e o C não tem, é 0. Nós vamos usar aqui o que a gente chama de a forma fatorada da equação, né? Nós vamos observar, nos dois termos aqui, nós temos o x ao quadrado, que é um termo, e o 2x, que é o outro termo. Aí o C não tem.
Então, nesse caso, a gente vai colocar o fator comum desses dois termos aqui em evidência. Então, o que é comum nesses dois termos? No x ao quadrado e nos 2x. O que é que está se repetindo nesses dois termos? Observe que é o x, né? Aqui eu tenho x, aqui x ao quadrado é x vezes x. E aqui eu tenho 2x. Então, o que é que está se repetindo? O x. Aqui tanto tem x, como nesse outro termo também eu tenho x. Então, o que está se repetindo é o x. Então, ele é o fator comum nos dois termos. Então, se ele é o fator comum, eu coloco ele em evidência. O que é colocar um fator em evidência? Colocamos aqui o x, né? Que ele multiplica. Então, aqui eu vou fazer o quê? Esse resultado que está dentro do parêntese é o resultado da divisão, né, desses dois termos pelo fator comum. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é x ao quadrado. X ao quadrado dividido para x, vai sobrar quem? X. Então, coloco aqui dentro. Mais 2x dividido para x, sobrou quem? O 2, né? Então, fiz a divisão pelo fator comum e coloquei o resultado dentro do parêntese. E igualei a zero. Pronto. Isso aqui é chamado de forma fatorada da equação, né? Da função. Ela se apresenta dessa forma. Veja que se eu for multiplicar aqui, ela volta para a original, né? X vezes x dá x ao quadrado. E x vezes 2 vai dar 2x. Agora veja o seguinte aqui. Aqui eu tenho um produto, né? X vezes x mais 2 é igual a zero. Então, se é um produto, eu vou dizer, né? Eu posso dizer que se x vezes x mais 2 é igual a zero, então eu posso dizer aqui que esse x ele é igual a zero. Né? Que número é que eu multiplico por x mais 2 que vai dar zero? Só pode ser zero, né? O número que eu vou multiplicar por isso aqui, para dar zero, tem que ser zero. Então, já vou dizer que o x é igual a zero. E aí eu já tenho a primeira raiz, né? X é zero. Ou eu vou pegar, né, o outro termo, que é x mais 2 igual a zero, e resolver, né? X mais 2 igual a zero. Vou isolar o x e mandar o 2 para o outro lado na operação inversa. X é igual a menos 2. Então, eu tenho aí a outra raiz. Né? X é igual a menos 2. Então, nesse caso, x é igual a zero ou x é igual a menos 2, que é a segunda raiz. Então, eu vou ter aqui as duas raízes. x1, 0, x2, menos 2. Certo? Então, eu resolvo isso aqui. Né? São essas duas maneiras de eu resolver uma equação incompleta. Né? Quando ela não tem o B e quando ela não tem o C. Então, eu posso usar essa fórmulazinha aqui. Ela é mais simples. Porém, se você acha melhor usar o discriminante e depois usar o Bhaskara, você pode também fazer por esse processo aí que dá certo, vai dar o mesmo resultado. Então, são esses exemplos que eu trouxe para trabalhar os zeros da função. Espero que vocês tenham entendido e vocês vão agora resolver a atividadezinha proposta para vocês.